Eu mato 1 milhão de bestas todos os dias. Mas ninguém agradece. Ao contrário, uma petição pública massiva me levou ao Tribunal de Crimes Graves. E os motivos que eles deram eram ainda mais abstratos. Pois, ao matar 1 milhão de hordas de bestas, perdi uma ou duas bestas que entraram na cidade. Isso levou a numerosas vítimas entre a população. Em resposta, apenas sorri friamente. No entanto, vocês fazem vista grossa para as inúmeras vezes que defendi a cidade contra as bestas. Um erro e sou alvo de críticas generalizadas. Muito bem. A partir de agora, eu vou me retirar da Associação de Habilidades Especiais. E não vou mais participar de assuntos relacionados às bestas. O juiz, no entanto, sorriu desdenhosamente. A associação não depende de um único SSS. Se você acha que isso pode ameaçar a associação, só posso dizer que você está muito enganado. O grupo abaixo também estava indignado. Não precisamos de você, um habilidoso tão arrogante, para nos proteger. Sem você, ainda conseguiremos controlar a horda de bestas. E assim, eu deixei esta cidade que protegi por 5 anos, desanimado. Mas justo no momento em que eu deixei, no centro da horda de bestas, um tigre branco de nível SSS de repente abriu seus olhos ferozes. Aquele poderoso humano realmente deixou sua cidade? Aquele cara não tem medo de que aproveitemos essa chance para atacar a cidade? É bom lembrar que entre os humanos, apenas uma pessoa possui tal poder até agora. E nesse momento, uma enorme piton negra de 100 metros descia da montanha. Um par de olhos de cobre eretos como os do tigre branco, olhando de longe na direção da distante cidade das estrelas. Este também era um rei das bestas de nível SSS. Ele também sentiu minha partida. Não importa se isso é uma armadilha. Mas aquele cara nos deu essa oportunidade. Então não devemos deixá-la passar. Reunir a horda de bestas e testar primeiro. Enquanto isso, do outro lado, o presidente da Associação de Habilidades Especiais, Kim Vanxio, estava com uma expressão sombria. Aquele cara realmente teve coragem de sair da associação. No início, eles só queriam enfraquecer minha posição na associação. No entanto, eu fui tão decisivo. Escolhi sair diretamente da Associação de Habilidades Especiais. Isso ninguém previu. Dentro da sala de reuniões, além de Kim Vanxio, havia mais 3 pessoas. Um dos jovens, que estava brincando com chamas azuis, disse calmamente: é apenas um SSS. Se foi, que seja. A minha Associação de Habilidades Especiais não pode parar, certo? Ao ouvir isso, o semblante de Kim Vanxio melhorou bastante. Você está certo. No início, ele sozinho poderia facilmente deter aqueles reis das bestas SSS. Agora, a associação já conta com vocês 3, que são habilidosos de nível SSS. Lidar com a horda de bestas será ainda mais fácil do que antes. O que os surpreendeu foi a horda de bestas ter chegado tão rapidamente. Um funcionário da Associação de Habilidades Especiais, com uma expressão de ansiedade, entrou correndo. Presidente, temos um problema. Algo muito grave aconteceu. Uma grande horda de bestas está se aproximando da nossa cidade estelar. São pelo menos 10.000 bestas. Ao ouvir isso, as expressões de Kim Vanxiao e dos outros mudaram levemente. Por que a preocupação? É apenas uma horda de bestas. Você não acha que nós 3, com habilidades SSS, somos apenas decoração, certo? Eng Shu olhou calmamente para o funcionário e disse: justamente nesta vez, a notícia de que Li Xiao foi expulso da Associação de Habilidades Especiais trouxe críticas de algumas pessoas de pequenas cidades. Elas consideram que suas ações são como destruir a ponte depois de atravessá-la. Mas aproveitando a chegada desta horda de bestas, eles podem informar a todos nas outras pequenas cidades que a Associação de Habilidades Especiais, mesmo sem Lilin, ainda pode facilmente enfrentar a horda de bestas. Desta vez, nós não apenas precisamos repelir a horda de bestas, como também precisamos transmitir ao vivo todo o processo de combate à horda de bestas. Ao ouvir isso, os olhos de Eng Xuan e dos outros 3 também mostraram uma expressão de empolgação. Fique tranquilo desta vez. Nós 3 definitivamente teremos uma situação de esmagadora vitória. Daremos a todos uma resposta satisfatória. Kim Vanxiao também não pôde deixar de rir alto. Na opinião dele, Eng Xuan e os outros 3 acabaram de se tornar nível SSS. Cada um pode ser um pouco mais fraco que Li Xiao, mas ainda são todos SSS. A diferença de poder tem seus limites. A vantagem numérica de Eng Xuan e os outros 3 é suficiente para facilmente nivelar essa pequena diferença. As ações da Associação de Habilidades Especiais são muito rápidas. Assim que souberam que a horda de bestas estava prestes a chegar a Star City, essa notícia foi disseminada. Não só os usuários de habilidades da Associação de Habilidades Especiais souberam da horda. Até mesmo as pessoas comuns na Star City também souberam da chegada das bestas. E todos sabem a magnitude desta horda.
Parece ser de uma magnitude sem precedentes. Com o surgimento da notícia da horda, muitos residentes da Star City imediatamente sentiram pânico. Ao mesmo tempo, devido à magnitude desta horda, algumas pessoas tímidas já começaram a se arrepender de terem sido tão decisivas ao expulsar Li Xiao. Mas logo as vozes de outras pessoas começaram a surgir. O que há de tão ruim em expulsar Li Qing? É apenas um SSS nível de usuário de habilidades completamente irresponsável e arrogante. Juntei-me à associação de poderes sobrenaturais apenas pelos benefícios. Mesmo que ele tenha ido, não era algo tão lamentável. Afinal, em nossa cidade estelar, ainda temos 3 usuários de habilidades SSS. O que pode ser pior? Com a transmissão ao vivo iniciando, todos puderam ver através de seus próprios celulares, ou nas telas públicas da cidade estelar. Neste momento, pudesse ver na borda das paredes da cidade estelar. Já havia inúmeras figuras se destacando. Eles são usuários de habilidades convocados pela Associação de Habilidades Especiais. Ao mesmo tempo, 3 figuras estavam na frente de todos. Essas 3 pessoas eram, sem dúvida, os 3 usuários de habilidades SSS da cidade estelar. São respectivamente Ying Xuan, Wang Kong e Huang Sang. Os 3, antes de se tornarem usuários de habilidades SSS, já eram usuários de habilidades nível SS. Pertenciam às forças de alto escalão da Associação de Habilidades Especiais. Apenas naquela época, havia ali, o único SSS, pressionando-os. A fama deles entre os residentes de Xishen não era tão grande quanto é hoje. E agora Li Xiao foi expulso da Associação de Habilidades Especiais. Os 3 que já se tornaram SSS são a maior força de combate da Associação de Habilidades Especiais de Xishen, conhecidos e adorados por incontáveis pessoas. Olhando para o longe, já era possível ouvir de forma vaga as vibrações emitidas pela horda massiva de bestas correndo pelo chão. Os residentes de Xishen assistindo à transmissão ao vivo não podiam deixar de ter suas expressões levemente alteradas. Tanta horda de bestas! A quantidade parece ser várias vezes maior do que antes. A horda que antes era apenas um pequeno ponto preto, estava rapidamente aumentando aos olhos de todos. E a distância até Xishen estava se encurtando. É hora de agir, para não ser mais difícil lidar com essas hordas se elas chegarem mais perto. Ying Xuan e os outros 3 observavam calmamente a horda de bestas não muito longe. No instante seguinte, a pressão aterrorizante de habilidades especiais de Ying Xuan se espalhou. A aterrorizante pressão de habilidades especiais se espalhou. Uma luz azul clara envolveu seu corpo por completo. Seu corpo disparou em direção ao céu com um estrondo. Em seguida, as chamas azul claras centrais de Ying Xuan colidiram com a horda de bestas. Semelhante a uma pequena bomba, a explosão levantou ondas de choque. Muitos monstros foram lançados para longe. Incontáveis gritos de monstros de baixo nível ecoaram. Embora os monstros fossem de tamanho imenso, o menor deles tinha pelo menos 10 metros de altura. Mas diante de Ying Xuan, um usuário de habilidades especiais de nível SSS, apenas um de seus ataques causou consideráveis baixas. Os SSS com um pouco mais de poder, e os monstros de nível S também sentiram o terror, e hesitaram em suas investidas. Através da transmissão ao vivo, inumeráveis moradores da Cidade das Estrelas testemunharam essa cena. Nos olhos de todos havia uma intensa sensação de excitação. Que poder impressionante! O Sr. YNG Shun realmente é um usuário de habilidade especial nível SSS. Eu sabia que minha preocupação anterior era desnecessária. A Associação de Habilidades Especiais, mesmo sem LQNG, ainda consegue facilmente conter a horda de bestas. Incontáveis residentes gritavam de excitação. E sob a liderança de YNG Shun e dos outros 2 usuários de habilidades SSS, diante desta horda de bestas, os usuários da Associação de Habilidades Especiais mostraram uma postura de esmagadora vitória. A horda de bestas de grande magnitude nem mesmo conseguiu se aproximar da estrela da cidade a 1000 metros. Eles foram mortos em grande número pelos usuários da Associação de Habilidades Especiais. Ao ver a postura esmagadora dos usuários, os residentes da cidade estelar ficaram ainda mais animados. Mas ninguém percebeu que no final da enorme horda de bestas, havia 2 bestas que agiam de maneira estranha. Eles não atacaram de forma imprudente como outras bestas. Em vez disso, ficaram escondidos atrás da horda de bestas. Se neste momento, Lin estivesse aqui, ele ficaria surpreso ao perceber a aparência dessas 2 bestas. Eram o tigre de várias cores e a gigante serpente negra. Apenas que neste momento, seus tamanhos estavam diminuídos várias vezes em comparação com o normal. Portanto, ficaram ocultas na horda de bestas sem serem notadas. Neste momento, sob o controle dos usuários de habilidades em Estrela Cidade, a horda de bestas estava causando baixas a uma velocidade aterradora. Mas para as 2 bestas 6, as baixas da horda de bestas
não era um motivo de preocupação. Para os oficiais, a horda de bestas só precisa de algum tempo. Pode ser invocado novamente. A razão pela qual até agora permaneceram escondidos na horda de bestas sem atacar por muito tempo não era porque temessem esses usuários de habilidades. Eles queriam esgotar a força de combate dos usuários de habilidades contando com a quantidade da horda. Parece que ainda existem 3 usuários de habilidades de nível SSS na Estrela Cidade. Na verdade, esses 3 usuários de habilidades especiais de nível SSS, diante dos 2 reis bestiais, não são nada. Eles são apenas novatos no nível SSS. Talvez nem consigam controlar totalmente suas próprias habilidades. Não vale a pena mencionar. Somente Li Lin é o verdadeiro alvo de seu receio. Se não fosse pela existência de Li Xiao, há alguns anos, eles podem invocar uma onda de feras para destruir completamente Star City. Mas foi por causa de Li Lin que conseguiram resistir à horda de bestas. E nem mesmo a força combinada de vários de seus reis bestiais puderam derrotá-los. Agora, aquele cara chamado Li Lin parece realmente ter partido. Neste momento, é o melhor momento para eles agirem. Mesmo que não possamos destruir Star City de uma só vez, ainda assim, com certeza podem causar grandes danos à cidade estelar. A forma do tigre branco, que estava originalmente rastejando no final da horda de bestas, começou a se erguer lentamente. Seus olhos ferozes de tigre olharam para os usuários de habilidades na frente da horda de bestas. Depois, olhou para a gigantesca Piton Negra. É hora de agir. É hora de fazer isso. A gigantesca Piton Negra moveu ligeiramente a cabeça. Seus olhos de cobra estavam fixos nos 3 usuários de habilidades SSS que lutavam à frente de todos. Os 3 usuários SSS, liderados por Ying Xuan, estavam lutando anteriormente para testar se Li Xiao ainda estava na cidade estelar. Esses usuários de habilidades mataram tantas bestas diante deles. Agora era a vez deles. Hoje, vamos matar esses caras. Destruir a cidade. No momento seguinte, o tigre branco, que tinha o tamanho de uma besta comum, começou a se expandir estrondosamente. Uma onda de habilidade aterrorizante se espalhou a partir do tigre branco. Em um instante, envolveu todo o campo de batalha. Ao mesmo tempo, a forma do tigre branco já havia se transformado em seu tamanho original de 100 pés. Por um momento, todas as bestas e usuários de habilidades estavam tremendo diante dessa onda de habilidade poderosa que apareceu de repente. Essa onda de habilidades especiais supera em muito nível S e até mesmo nível SS. É o rei das bestas. Muitos habilitados exibiam medo em seus rostos. Seus olhares se voltaram para o tigre branco que apareceu repentinamente atrás da horda de bestas. O imenso e aterrador corpo do tigre se destacava entre a horda de bestas. E neste momento, o tigre branco, enquanto corria, avançava a uma velocidade extremamente aterrorizante, em direção ao campo de batalha entre as bestas e os habilitados. A maioria dos residentes de Star City que assistiam à transmissão ao vivo já havia visto o tigre branco aparecer. Mas antes, quando o tigre branco apareceu, foi Li Lin quem o afastou. Desta vez, Li Xiao já havia partido. Muitos residentes de Star City não podiam conter um certo medo em seus olhos. Neste momento, Ying Xuan e outros 2 habilitados estavam atacando e matando a horda de bestas. E isso se deve à aparição do tigre branco, que fez com que eles hesitassem um pouco em suas ações. Neste momento, os 3 tinham uma certa dúvida em seus olhos. Em suas percepções anteriores, eles realmente não sentiram a presença de um rei das bestas de nível SSS nesta horda de bestas. De onde veio este tigre branco? Mas logo a dúvida nos olhos dos 3 desapareceu. Eles não puderam deixar de trocar olhares. Em seus olhos, surgiu uma grande empolgação. Afinal, um rei das bestas teve a audácia de se entregar assim. Sendo assim, vamos realizar seu desejo. Os 3 não hesitaram. Eles desviaram a atenção que originalmente tinham para as bestas de baixo nível, totalmente para o tigre branco. Sobre Ying Xuan, Wang Kong e Huang Sang, poderosas ondas de habilidades especiais começaram a surgir para enfrentar as bestas. Eles não tinham a mínima intenção de lutar de forma justa. Os 3 imediatamente cercaram o tigre branco. Um brilho materializado de habilidades especiais emanava de seus corpos, com Ying Xuan como o principal. Em seu corpo, a assustadora luz azul pálido instantaneamente se dirigiu a tigre branco. Wang Kng e Wan Sang também não hesitaram. Eles lançaram seus ataques. Os ataques dos 3 usuários de habilidades SSS. Qualquer outra pessoa provavelmente seria exterminada instantaneamente. Mas neste momento, o tigre branco, no entanto, revelou um certo desprezo em seus olhos. Ele lentamente levantou sua enorme pata e deu um leve tapa nos ataques dos 3. 3 sons de impacto ecoaram. Porém, apenas se viu os ataques de YNG Shun e dos outros 3, sendo facilmente estilhaçados pelo tigre branco. A plateia inteira, neste momento, caiu em um silêncio mortal.
observando o tigre branco que facilmente destruiu os ataques dos três. Mesmo nos olhos de YNG Shun e dos outros, surgiu uma expressão de choque. Eles também são existências de nível SSS. Mas por que esse tigre branco ser capaz de esmagar seus ataques com tanta facilidade? Sem esperar que os três continuassem a pensar, os olhos desdenhosos da criatura branca já tinham os três em seu alvo. No instante seguinte, a forma da criatura colorida já havia desaparecido do local. Apareceu atrás de um dos três membros de habilidades especiais de nível SSS, Wang Kong. Em um instante, uma forte aura de perigo emergiu do coração de Wang Kong. Sem hesitar, Wang Kong mobilizou suas habilidades especiais. Formou um escudo de habilidade especial de cor escarlate atrás de si. A espessura desse escudo de habilidade especial ultrapassava 10 metros. Enquanto o escudo escarlate se formava, chamas escarlates surgiam incessantemente sobre o escudo. Nesse meio tempo, as garras afiadas da criatura colorida se dirigiram diretamente em direção ao escudo escarlate de mais de 10 metros de espessura. Para o tamanho humano, a existência dessa barreira já parecia extremamente grande. Mas como o rei das bestas de nível SSS, o tigre branco, seu verdadeiro tamanho estava a mais de 100 metros de distância. Embora o ataque principal fosse apenas uma de suas garras afiadas, a magnitude era difícil de imaginar. Com essa enorme e aterrorizante garra, aquela barreira vermelha escura com mais de 10 metros de espessura parecia infinitamente pequena, e Wang Kong, atrás da barreira, parecia ainda menor, como uma formiga. Em um instante, a aterradora garra colossal colidiu violentamente com a barreira vermelha, mas a explosão do impacto de habilidades especiais que se esperava não aconteceu. Quando a garra colossal encontrou a barreira, parecia como se uma lâmina de aço encontrasse tofu. Embora o tofu tivesse uma espessura considerável, sob a lâmina de aço, ainda não havia nenhuma capacidade de resistência antes de ser cortado ao meio. Esta barreira de cor vermelha também é assim. A gigantesca pata do tigre branco já havia rompido a barreira vermelha, rumo ao Wang KNG. Mas, ao menos, Wang KNG, sendo um usuário de habilidade especial nível SSS, finalmente reagiu neste momento, quando a pata gigante do tigre branco rasgou a barreira que o prendia. A habilidade especial vermelha de Wang KNG finalmente rompeu. Ele foi forçado a mudar de posição, mas a onda de energia carregada na pata gigante do tigre branco já deixou Wang KNG pálido. Se ele tivesse reagido um pouco mais devagar, talvez ele teria sido cortado ao meio pela pata do tigre branco. LX já enfrentou existências tão aterradoras antes? E onde está a diferença de poder que disseram que não seria tão grande entre os níveis SSS? E do outro lado, as expressões de Ying Shu e Huang Sang também ficaram um pouco feias. Embora o alvo do ataque do tigre branco não fosse eles, mas os três acabaram de se tornar usuários de habilidades especiais de nível SSS. Seus poderes estão basicamente em um nível equivalente. Wang Kong, ao enfrentar o ataque recente do tigre branco, parecia estar em uma situação tão arriscada. Se fosse com eles, provavelmente não estariam em uma posição muito melhor que o Wang Kong. Em um piscar de olhos, os três usuários de habilidades especiais de nível SSS ficaram paralisados no lugar, mas, exceto por Ying Shu e os outros dois de nível SSS, os outros não perceberam a crise que havia surgido anteriormente. Por que o Sr. Ying Shu e os outros não se movem? Agora, temos uma bestarei vinda em direção à morte. Com o poder do Sr. Ying Shu e deles, se atacarem juntos, essa bestarei provavelmente não voltará dessa vez. Sr. Ying Shu, ataque e mate essa bestarei. Grande é a nossa cidade estelar. Alguns residentes estavam clamando com emoção. Parecia que queriam espalhar suas vozes, para que os três envolvidos, Ying Shu, pudessem ouvir. Mas ao ouvir isso, a frieza do suor começou a escorrer das testas dos três. As expressões nos rostos dos três já não tinham mais a confiança e calma anteriores. A verdadeira força do Rei das Bestas superou de longe suas expectativas. Mesmo neste momento, nos corações dos três, surgiu um leve arrependimento. Arrependendo-se de não terem matado o Rei das Bestas, ou de não terem conspirado com Van Xiao, ter mandado Li Xiao embora da Associação de Habilidades Especiais. Mas, infelizmente, o arrependimento já não tinha efeito. A percepção do tigre branco já havia fixado Ying Shu e os outros três. Não tinha intenção de deixá-los ir. Sentindo a fixação da percepção do tigre branco, as expressões de Ying Shu e dos outros mudaram várias vezes. Mas neste momento, eles também entenderam que todo arrependimento já era tarde demais. Este Rei das Bestas é forte, embora. Mas, de qualquer forma, temos três pessoas. Para que temer isso? O quão forte ele pode ser? Pode ser mais forte do que nós, os três usuários de habilidades especiais do mesmo nível? Os três lançaram olhares frios para o tigre branco.
Hoje, nós três definitivamente vamos te matar, em vingança pelas vidas humanas que morreram em suas mãos antes. Assim que as palavras foram ditas, as terríveis ondas de energia especial dos três voltaram a surgir, mas a desdém nos olhos do tigre branco se tornava cada vez mais evidente. E o chá? Vocês se acham dignos? Deixem aquele humano chamado Li Lin sair. Talvez ainda haja uma chance. Ao ouvir a voz zombeteira e sarcástica do tigre branco, as expressões de Yin Shun e dos outros três se tornaram ainda mais sombrias. O tigre branco à sua frente estava tão à vontade diante deles três. Mas, de acordo com o que foi dito anteriormente, os três juntos, até mesmo um? Até? Nem mesmo se igualam a um? Nem mesmo a uma palavra? Nos olhos de Yin Shuan e dos dois outros havia um brilho mortal. As três figuras se lançaram instantaneamente em direção ao tigre branco, com o tigre branco e os três de Yin Shuan como centro. As habilidades extraordinárias de quatro poderosos indivíduos de nível SSS quase transformaram o centro do campo de batalha em um caos. E agora, fora do campo de batalha da Horda de Bestas, há um sem número de usuários de habilidades especiais e moradores da Cidade Estelar, que neste momento aplaudem e torcem pelos três de Yin Shuan. Como esperado, com o grande senhor Yin Shuan presente, mesmo o Rei das Bestas não poderia invadir nossa Cidade Estelar nem um passo. Observando a luta na transmissão ao vivo, muitos moradores da Cidade Estelar estavam rindo, mas com os olhos comuns dos moradores da Cidade Estelar, eles não perceberam. Embora os três de Yin Shuan tivessem lutado apenas por um momento contra o tigre branco, neste momento, seus rostos já estavam cobertos de suor. As faces dos três estavam pálidas devido ao rápido consumo de suas habilidades. Em contraste, o tigre branco estava, embora houvesse apenas um Rei das Bestas atacando, ele parecia estar completamente à vontade do início ao fim. Também era uma existência de nível SSS, mas o tigre branco parecia ser uma existência completamente diferente de Yin Shuan e os outros três. Com essas habilidades tão fracas, vocês acham que têm o direito de se chamar de SSS? E nesse momento, os olhos ferozes do tigre branco se arregalaram, suas garras aterrorizantes se levantaram, e foram em direção a Yin Shuan e os outros três com um estrondo. Ao mesmo tempo, a onda de habilidades especiais do tigre branco aumentava freneticamente, envolvendo Yin Shuan e os outros três. A sensação de crise chegou. As expressões de Yin Shuan e dos outros mudaram drasticamente. Eles queriam recuar, mas de repente perceberam que a onda de habilidades especiais do tigre branco já havia bloqueado toda a área em um raio de 100 metros. Neste momento, nos olhos dos três, finalmente surgiu uma expressão de terror. Essa sensação era como quando ainda não tinham se tornado SSS. Eles sentiam a mesma coisa ao enfrentar o Rei das Bestas como quando eram apenas especialistas de baixo nível. Naquele momento, era Elixir, sozinho, defendendo a borda da Cidade Estelar, rechaçando todos os Reis das Bestas. Inicialmente pensaram que com suas habilidades atuais, deveriam ser capazes de enfrentar os Reis das Bestas, mas a realidade lhes deu um tapa forte. Lin conseguia facilmente rechaçar um, dois ou até mais Reis das Bestas. Mas agora, quando se tratava deles, os três se uniram. Apenas se mostraram tão desajeitados diante de um Rei das Bestas, envolvidos em uma onda terrível de habilidades especiais. A enorme pata do tigre branco golpeou fortemente os três de YNG Shun. Ao mesmo tempo, todas as pessoas que estavam animadas e aplaudindo na Cidade Estelar mudaram suas expressões para uma de incredulidade. Porque desta vez, os três de YNG Shun não conseguiram suportar o ataque do tigre branco novamente. Ao contrário, foram derrubados pelo ataque do tigre branco. Seus corpos foram esmagados contra a sólida parede da Cidade Estelar. A muralha inteira começou a tremer naquele momento. Ninguém poderia imaginar que a primeira horda de bestas que a Cidade Estelar enfrentou após a saída de Li Xiao não era algo que a Cidade Estelar pudesse conter. No momento em que Yin Shuan e os outros três foram derrotados, no instante após serem repelidos, toda a Cidade Estelar havia caído em um silêncio mortal. Depois que o tigre branco derrotou os três de Yin Shuan, ele não parou. Era frágil. Vocês, desse tipo, também têm a audácia de se chamar de nível SSS? Um profundo desdém brotou daqueles olhos de tigre extremamente ferozes. Em seguida, nos olhos do tigre branco, uma intenção assassina surgiu silenciosamente. Os três de Yin Shuan só sentiram uma intensa sensação de crise mortal ao seu redor. Queriam morrer. Desta vez, mesmo sendo os três usuários de habilidades especiais de nível SSS, não conseguiam ocultar o medo que sentiam. Mesmo unidos, os três foram facilmente derrotados pelo tigre branco. Estava prestes a romper completamente a defesa que tinham dentro de si. Nesse meio tempo, a enorme figura do tigre branco apareceu rapidamente, aparecendo sobre um dos três superpoderosos, Wang Kong. Um par de enormes garras desceu do céu em direção a Wang Kong.
O terror da morte surgiu nos olhos de Wang Kong. Não, eu não quero morrer. Ele tentou usar seus poderes para continuar fugindo, mas Wang Kong não teve nenhuma chance de escapar sob as garras gigantes. Foi esmagado com força. O superpoderoso nível SSS, Wang Kong, estava morto. A expressão animada de Qin Van Xiao também se congelou completamente no momento da morte de Wang Kong. Nesse momento, Qin Van Xiao sentiu sua mente em branco. Os 3 superpoderosos nível SSS, em quem depositou grandes esperanças, agora se mostravam tão impotentes diante de um único rei das bestas. Não só não conseguiram matar ou repelir o rei das bestas, como resultado, em um curto espaço de tempo, o rei das bestas matou um deles, acompanhado pelo rugido aterrador da tigre branco. A horda de bestas, que já estava tranquila, entrou em revolta novamente. Todas as bestas estavam correndo em direção à Cidade das Estrelas. Mas desta vez, diante do ataque da horda de bestas, nenhum dos usuários de habilidade se atreveu a enfrentá-las de frente. A transmissão ao vivo começou a tremer violentamente nesse momento. Ficou bastante embaçada. Todos na Cidade das Estrelas olhavam para o distante muro da cidade, e viram que a sólida e alta muralha começou a exibir fissuras. E logo toda a muralha se despedaçou completamente. Uma atmosfera de pânico de repente surgiu entre todos os moradores da Cidade das Estrelas. Eles já não tinham mais a confiança inicial, na confiança em Ying Shuan e nos outros 3 de nível SSS. O que tomou seu lugar foi um forte sentimento de medo e arrependimento. Li Lin virá nos salvar? Em um instante, toda a cidade estelar parecia ter sido atingida por um pequeno terremoto. A enorme muralha, que existia há 5 anos sem ter sido danificada, agora havia desmoronado completamente. Os usuários de habilidades especiais foram completamente derrotados. A horda de bestas realmente invadiu a cidade. Aqueles seres da Associação de Habilidades Especiais. Não foi garantido que poderiam lidar facilmente com a horda? Por que isso ainda está acontecendo? Aqueles usuários de habilidades especiais que não fazem nada. Não deveríamos ter confiado neles. Quem virá nos salvar? As vozes de choro e raiva ecoavam sem parar. Mas logo essas pessoas será pisoteado pela horda de bestas. Sem a proteção dos usuários de habilidades especiais, as pessoas comuns, diante das bestas, eram como formigas insignificantes. Com um simples passo, poderiam facilmente matar milhares. E justo nesse momento, uma pressão aterradora de habilidades especiais, de repente, surgiu do exterior da Cidade das Estrelas. Aquela pressão de habilidades especiais entrou na Cidade das Estrelas a uma velocidade aterrorizante. Em seguida, aqueles poucos monstros SS mostraram terror em seus olhos. Seus corpos imediatamente ficaram paralisados no lugar, com o som de bum, bum, bum ecoando. Os corpos daqueles monstros SS explodiram subitamente sem qualquer aviso. E isso, o que aconteceu? Em um instante, aqueles com habilidades especiais ficaram completamente atordoados. Apenas sentiram suas mentes em branco. Conseguir facilmente que monstros SS explodissem e morressem várias cabeças juntas. Mesmo um usuário de habilidades SSS como Ying Shuan, não seria possível fazer isso. Podia-se ver uma figura do tamanho de um ponto preto se aproximando da Cidade das Estrelas. À medida que me aproximava cada vez mais da Cidade das Estrelas, incontáveis tipos de gritos de monstros diferentes ecoaram ao mesmo tempo. Entre os gritos desses monstros, todos estavam cheios de tensão e ansiedade. Essas bestas que não tinham atingido o nível de Rei das Bestas, também sentiam que uma presença extremamente aterrorizante estava se aproximando. O tempo. Dentro da cidade estelar, as bestas estavam se entregando a um massacre desenfreado. Os 3 estavam se encolhendo e se arrastando com medo. Apenas por causa de uma pessoa que ainda não havia chegado, conseguiram assustar toda a horda de bestas a esse ponto. Ao ver essas mudanças repentinas nas bestas, dentro da cidade estelar, incluindo Qin Van Xiao, e os 2 membros SSS ainda vivos, Ying Shuan e Huang Sang, todos ficaram paralisados de uma só vez. Eles não sabiam o que estava realmente acontecendo. Apenas um momento. Eu cheguei à borda da cidade estelar, e o enorme corpo do tigre branco estava bloqueando o caminho. A aterrorizante pressão do Rei das Bestas estava se confrontando com a minha pressão de habilidades especiais. Mas não passou mais do que um momento. A pressão de nível de Rei das Bestas, de fato, estava em desvantagem diante de mim. De repente, o som sibilante de uma enorme serpente surgiu. Na parte de trás da horda de bestas, a figura de uma enorme piton negra também de repente se expandiu. De dezenas de metros originalmente, de repente, transformou-se em centenas de jades serpenteantes. No corpo da piton negra, uma pressão aterrorizante do Rei das Bestas se espalhou, junto com o tigre anômalo branco, também resistindo à minha pressão de habilidade especial em conjunto. Apenas uma pena que a pressão desses 2 Reis das Bestas ainda não é páreo para mim. Esse cara?
Ele se tornou mais forte novamente? Os olhares dos dois reis das bestas para mim se tornaram receosos. Também sou um usuário de habilidades especiais de nível SSS. Anteriormente, aqueles 3 de nível SSS com Ying Xuan nem mesmo se comparam ao rei das bestas branco individualmente, mas colocado diante de mim. Mesmo que esses 2 reis das bestas se unam, eles podem não conseguir tirar vantagem de mim. Esta é a diferença nua e crua. Eu voltei à Cidade das Estrelas desta vez. Naturalmente, não foi porque a Cidade das Estrelas enfrentou a horda de bestas, mas sim porque a minha colega discípula Ishu, com quem tenho uma ligação profunda, ainda está na Cidade das Estrelas. Além disso, não me importa se os outros vivem ou morrem. De fora da Cidade das Estrelas, meu olhar se dirigiu a uma certa direção na Cidade das Estrelas, onde estava uma jovem esbelta, vestindo um longo vestido azul. Era a Ishu. Antes, a distância entre nós era grande, e percebi que vários monstros de nível SS estavam tentando atacar Ishu. Felizmente, naquele momento, a distância entre os dois já estava dentro do alcance do meu poder especial. Eu soltei um leve suspiro de alívio. Se Ishu está bem, significa que ainda não é tarde para eu voltar. Mas justo nesse momento, uma voz com um tom de comando ecoou da Cidade das Estrelas. Lilin, você voltou a tempo. Rápido, nos ajude. Afaste rapidamente esses 2 reis das bestas. Eu franzi a testa. O olhar seguiu na direção do som. A pessoa que estava falando é justamente Mai Vankun. Neste momento, Qin Vanxio parecia muito desorganizado. Ao seu lado, havia vários usuários de habilidades especiais da associação. Entre eles, Ying Shun e Yuan Sang, 2 usuários com habilidades especiais de nível SSS, também estavam no grupo. Os rostos de ambos não mostravam mais a arrogância anterior de serem SSS. Na luta contra o Tigre Branco, ambos entenderam o quão fracos realmente eram. E Qin Vanxio, na frente dos usuários de habilidades, continuou a ordenar. Desde que você consiga afastar aqueles 2 reis bestiais, os erros que você cometeu na associação de habilidades especiais, nós podemos descontar tudo isso. Naquele momento, também poderei organizar sua reintegração à associação, os benefícios da associação de habilidades especiais, e sua posição original também será devolvida a você. Assim que ele terminou de falar, o rosto de Qin Vanxio exibiu ainda mais um sorriso. Para ele, já que eu consegui voltar neste momento, não haveria motivo para recusar. Por um momento, só consegui sentir vontade de rir. Olhar para Qin Vanxio era como olhar para um idiota. Esse cara, como ele conseguiu fazer essa proposta com tanta seriedade? No início, foi por causa da associação de habilidades especiais que ele criou seu próprio habilidoso de nível SSS. Foi ele quem se expulsou da associação. Agora percebo que diante do verdadeiro rei das bestas, um iniciante de nível SSS não é rival, de jeito nenhum. Ele está pensando em voltar para a posição que tinha? Não é assim que as coisas funcionam. Neste momento, eu nem mesmo estava interessado em conversar com Qin Vanxio. Me voltei e fui na direção de Yishue. Mas o que eu realmente não esperava era... As palavras de Qin Vanxio foram transmitidas através do equipamento de transmissão ao vivo, sincronamente para toda a cidade estelar. Nesse momento, havia espectadores debochando. É verdade que aquele pecador, Lilin, voltou? Eu sabia que aquele cara não tinha para onde ir. No final, ele ainda teria que voltar para a cidade estelar. Mesmo que ele tenha repelido a horda de bestas desta vez, ele definitivamente não pode ser reintegrado à associação. Se não fosse pela birra de Lilin ao sair desta vez, como a horda de bestas poderia causar tanto dano em Xinchen? Vamos ver depois. Ele deve ser levado novamente ao Tribunal de Crimes Graves. Dar uma explicação aos mortos. Sob a ameaça de morte das bestas extraterrestres, alguém mais uma vez me imputou uma acusação infundada. Mas neste momento, as vozes dessas pessoas pararam abruptamente, pois perceberam que eu não estava prestando atenção nas ideias deles. Ignorando-os, entrei voando na cidade de Xinchen. Do outro lado, o sorriso de Qin Vanxiao ficou rígido. Quando ele conseguiu reagir, eu já havia desaparecido de sua vista. Neste momento, uma figura jovem apareceu subitamente na frente de Yishui. Quando Yishui viu aquela figura jovem à sua frente, seus olhos brilharam involuntariamente de alegria. Yishui não esperava que eu voltaria ativamente para a cidade estelar para encontrá-la. Será que voltei porque tinha medo de estar em perigo? Pensando nisso, Yishui sentiu seu coração bater ainda mais rápido. Ela não pôde deixar de corar levemente. Xiao Shui, aqueles seres estranhos não te machucaram, né? Eu dei uma olhada de cima a baixo em Yishue. No corpo de Yishue, ainda havia flutuações desordenadas de habilidades especiais. Isso são marcas de uma batalha recente. Mas Yishue balançou a cabeça, indicando que estava bem. Ao ver isso, fiquei aliviado. Mas neste momento, ainda havia muitas marcas de seres estranhos ao redor. Entre eles,
Havia vários seres estranhos de nível S e até SS. No entanto, enquanto meu olhar varria, aqueles seres estranhos que eram observados, sem exceção, todos se prostraram aterrorizados no chão, não se atrevendo a se mover. Eu soltei um leve gemido. Tire os olhos dessas feras estranhas.